Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip. Esse nosso espaço aqui de comunicação, interação e informação. E nós estamos em um período em uma época do ano em que o consumo ele é bastante instigado, né? Bastante incentivado. Tem aí Black Friday e várias outras campanhas de final de ano. E isso a gente esbarra em algumas questões de marketing, de direito do consumidor. E esse é exatamente o tema do nosso podcast de hoje. Como o marketing conquista e o direito protege o consumidor. E aí, para debater esse assunto, eu tenho duas especialistas aqui na bancada do podcast. Começo apresentando Bruna Pinheiro, analista em marketing, jornalista, especialista em marketing e mídias sociais e também analista de marketing aqui do Unifip. Tudo bom, Bruna? Tudo certo, Mivan. Vamos conversar um pouquinho sobre essa época que nós mesmos, a gente acaba caindo também, né? Conhece a estratégia, ainda cai na estratégia. Ainda cai na estratégia, pois é. Também está aqui com a gente a professora Caroline Lucena. Ela é mestre em Direito Econômico, doutora em Direitos Humanos e Desenvolvimento e também pesquisadora na área de Direito de Consumo e Meio Ambiente. Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui. É uma época muito propícia para discutir marketing, discutir direito do consumidor. Na verdade, discutir direito do consumidor, toda época é propícia, porque a gente está sempre adquirindo alguma coisa. Mas o apelo, nesse momento, é muito forte. Né? A gente costuma dizer, em 2026 eu resolvo, ano que vem eu resolvo. Então, a hora de gastar é agora, mas a hora de pensar é agora também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quais são as estratégias que mais atraem? Vamos pegar aqui a Black Friday, por exemplo, né? Que é uma campanha que a gente já tem assim, bem estabelecida. Quais são os principais gatilhos assim, que pegam os consumidores nesse momento, Bruno, enquanto estratégia? A estratégia da escassez, primeiro, né, que é só na Black Friday. Você só vai ver essa porcentagem na Black Friday. E a repetição. Todas as empresas, o 11 do 11, por exemplo, todas as empresas estão fazendo o 11 do 11, principalmente no e-commerce. Então, você vai estar vendo ali anúncio o tempo inteiro. Às vezes você nem procurou, você procurou há tempinhos atrás, só que aí vem. Então, a repetição, os gatilhos de escassez por tempo limitado, enquanto dura o estoque tem pouquinho. Até nos próprios sites também, hoje no e-commerce, se você for olhar, tem ali, restam apenas 2 unidades. Se for uma coisa que você quer muito, você vai olhar e vai dizer, se eu não comprar agora, eu vou ficar sem. Fora que aquele depot. Então, tudo isso são estratégias, né? E aí, as mídias sociais também, a produção de conteúdo nas redes sociais, acaba fazendo com que a gente perceba que precisa. E, às vezes, a gente nem precisa. Hoje mesmo, a gente estava conversando sobre isso. Hoje é 11. O que foi que a gente adquiriu no mês de novembro? E todo mundo adquiriu alguma coisa. Todo mundo já comprou alguma coisa. De mês. Só porque já começou aquele esquenta Black Friday. E aí vem a Black Friday. Então, esse mês inteiro vai ser o consumo mesmo batendo na porta da gente. Você tem que comprar. E, Carol, quais são as maiores armadilhas que os consumidores caem nesse período? Falando especificamente da Black Friday, desse momento tão propício para a compra, na verdade, o consumidor, ele se prepara para isso. Se você estiver precisando de alguma coisa no segundo semestre, em agosto, passou o São João, né? A gente diz, eu vou esperar a Black Friday. Essa semana passada mesmo eu disse isso. Eu vou esperar a Black Friday, que aí eu olho. Existe uma armadilha muito comum e que, infelizmente, os órgãos de defesa do consumidor precisam trabalhar todos os anos em cima dessa prática, que é a de maquiagem de preços. O que é que acontece muitas vezes? Nós temos, sim, uma expectativa de preço. Então, eu sei mais ou menos quanto custa o celular que eu quero, quanto custa a roupa que eu quero. Eu tenho em mente isso. No entanto, muitos fornecedores, 2 semanas antes, 3 semanas antes, quando começa o teaser, quando começa a se chamar a atenção para a possibilidade de se ter uma Black Friday, eles aumentam o preço
E, na verdade, o que você está comprando na Black Friday, o valor é a metade do dobro. Metade do dobro. Então, essa maquiagem de preço já pegou consumidores no nosso país, né? Nosso país é incrível, porque a gente já até apelidou a Black Friday de Black Friday, né? Então, nós somos incríveis com relação a isso. Mas, no nosso país, isso já aconteceu bastante. O apelo, ele é muito forte, como Bruna estava falando, e a quantidade de publicidade enganosa. Porque o apelo, ele fica muito ali na publicidade abusiva, que é você, né, praticamente convencer o consumidor de comprar algo que ele não precisa. Mas a publicidade enganosa também encontra um terreno muito fértil. Aquela publicidade em que a informação ela não é completamente verdadeira. Só que você está com tanta vontade de comprar. Aquela emoção, né, da compra. E que você virou precisa. um estigma. Você tem que comprar algo na Black Friday. Parece que você não está no mundo se você não consumir nesse momento de Black Friday. E as redes sociais colocaram uma lente de aumento muito grande nisso. Né? Então, a maquiagem de preço, a publicidade enganosa encontram terrenos muito férteis nesse momento que o consumidor quer tanto comprar. Porque você já pensa, já vou comprar meus presentes de Natal, já vou comprar a roupa do ano novo. Né? Então, tudo isso é uma mistura, um coquetel molotov, digamos assim, para os cartões de créditos e para o endividamento do consumidor, né? Até que ponto essa persuasão digital aí, ela pode ser considerada uma prática abusiva? Veja, é importante a gente lembrar, eu nunca gosto de esquecer isso, relação de consumo é relação econômica. Como relação econômica, ela vai se basear por todos os princípios de uma atividade econômica. Uma delas é a sua liberdade de escolha. O direito do consumidor se permeia pela liberdade de escolha. Está lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. É um direito básico do consumidor no artigo 6º. A gente observa tudo isso transcrito na lei. Porém, esse apelo nos tira justamente essa liberdade. Primeiro, de saber aquilo que eu estou precisando exatamente. E aí a gente já pode falar e pensar uma publicidade abusiva muito conhecida nossa, que está no artigo 39 do inciso 1 do CDC, que é a venda casada. Gente, Black Friday adora uma venda casada. Sim. Sabe? É assim, é algo incrível, porque na venda casada, na descrição do artigo, é uma descrição interessante, ele não diz, venda casada, isso. Não. Ele diz que condicionar o consumidor à aquisição de um produto ou serviço, à aquisição de outro produto ou de outro serviço, é prática abusiva. Condicionar vou usar uma palavra mais forte, mas é forçar o consumidor. Obrigado. Eu não estou obrigando o consumidor diretamente, eu não estou coagindo o consumidor, mas eu estou, através de uma prática de convencimento, fazendo com que o consumidor entenda, né, de uma maneira não tão interessante, mas entenda que precisa daquilo. Então, essa retirada da minha liberdade de escolha, que me é garantida, inclusive princípios econômicos, é uma das principais formas de burlar a lei desse apelo das práticas comerciais, digamos assim. E eu vou abrir um parêntese bem rápido. Gente, olha, direito do consumidor não proíbe prática comercial. Não proíbe Black Friday, não proíbe promoção, não proíbe absolutamente nada disso. Porque as atividades econômicas ela tem que acontecer. E as vendas de produtos e serviços passam por isso. Agora, se nos utilizarmos desse tipo de prática para realizar práticas que são ilegais, é o que o direito do consumidor tenta, né, equacionar e proteger o consumidor, afinal é uma lei protetiva, né? Nós temos os gatilhos mentais aí do marketing que você, Bruna, já até citou uns, a questão da escassez, né? Últimas peças, últimas oportunidades, né? Quem nunca caiu nessa lábia da festa? Último lote, vai virar o lote, né? De um show, de uma festa. Restam poucas unidades. Né? Mas no marketing mesmo, Bruno, efetivamente, o quanto isso é eficaz, por exemplo, para quem faz esse tipo de anúncio? Então, a gente tem que entender que o consumidor hoje, e até pelas redes sociais, né, pelas mídias, a gente
já entende um pouco mais sobre isso. O que antes, quando era só naquele offline, a gente realmente acreditava. É um gatilho de escassez poderoso? Sim. Nos desperta aquela vontade de dizer assim, eu preciso disso, porque senão isso aqui vai acabar. Ou senão, eu vi isso tal mês, portanto, e ele tá por X, bem menor. Então, agora eu vou comprar. Então, ele tem, sim, a sua... Principalmente de gatilho mental, né? A gente quer pertencer a algo. Então, quando a gente encontra algo que a gente compra por mais barato... tanto que a gente já chega dizendo assim... Ai, que coisa legal. Menino, comprei por tanto. Foi na promoção. A gente já diz logo o preço. Eu já diz logo o preço. Porque a gente quer pertencer, né? E aí a gente não quer perder alguma coisa. A gente quer dizer que a gente tá se pertencendo àquela promoção. Só que as empresas, elas precisam entender que nem sempre eles vão conseguir este gatilho dessa forma tão rápida. Porque se você sabe que tal empresa, ela todo mês, ela tem uma liquidação. Porque no Black Friday vai estar fora do contexto. Ela vai perder essa credibilidade com você. Porque todo mês ela vai estar queimando estoque, fazendo liquidação, a última promoção do ano, um vestido que você viu por tanto, agora é tanto, uma geladeira que você viu por um valor, só que aí você viu que meses atrás estavam mais em conta, que aí entra também essa liquidação. Então, o consumidor ele já sabe disso. E aí, consumidor, nós seres humanos, a gente odeia ser enganado. Uhum. A primeira coisa que perde a empresa é a credibilidade. Então, sim, um gatilho de escassez. É poderoso, sim, desde que a gente coloque no momento certo. E aí, na Black Friday, existem empresas... E aí, e-commerces mesmo, eles trabalham muito bem isso, por exemplo. Os e-commerces, porque às vezes eles têm essa Black Friday, mas aí eles têm uma data específica do ano, que aí tem ali uns meses de diferença, que eles colocam também uma liquidação. E aí você vê se você compra naquele mês, ou se você aguarda a Black Friday. Então, meio que eles estão dizendo assim, eu não estou lhe enganando. Tá tendo isso aqui, mas em novembro vai ter também, não sei por qual valor. E aí, às vezes, sobe o valor, porque aí passam-se meses e aí, a inflação, e tudo isso contribui para o valor do produto, né? E aí, eles sobem e depois eles descem mais um pouco na Black Friday. Então, é um gatilho, dá certo sim, desde que posicionado e feita a estratégia correta. É engraçado como a gente compra, todos nós compramos por emoção, né? Nesse sentimento, sei lá, de pertencimento a Black Friday, ontem eu tava vendo um produto que ele geralmente custa 900 e alguma coisa, e tava por 600 e pouco. E aí eu disse, eita, é agora, eu vou comprar. Aí coloquei no carrinho. Se eu não tivesse me ligado em olhar depois eu teria feito uma compra de um produto no valor de R$1.000, porque eu não tinha prestado atenção em taxação, eu não tinha prestado atenção em imposto. Eu só vi aquele valor dos 600 ali, que estava em vermelho, mas eu não prestei atenção... E provavelmente é o à vista. Exatamente, nas letrinhas miúdas. E aí eu ia fazer uma compra por um preço maior do que eu já tinha visto o produto na internet. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, como eu me senti lesado depois pagando aquilo, né? Essas letrinhas miúdas, o quanto pega? As letrinhas miúdas, elas sempre aconteceram. Letra miúda não é uma estratégia nova. Nós víamos muito hoje, a gente quando fala em publicidade, a gente se remete muito às redes sociais e é o nosso agora. É isso mesmo. Em razão principalmente da adesão do consumidor ao e-commerce. Mas isso acontecia desde que a gente estava mais ligada às publicidades na TV, por exemplo, que a gente via uma publicidade bacana, uma música que nos envolvia, né? E que a gente, às vezes, não passava a publicidade porque a música nos envolvia. E aí, isso porque
pelas estratégias de marketing, nós começamos a aderir à tomada de decisão a partir daquilo que a gente escuta, né? Então, eu convenço o meu consumidor mais rápido a partir daquilo que ele escuta. A gente imagina muito que é pelo que ele vê, né? Mas se houver uma boa música, o consumidor já se desarmou. Mas, especificamente sobre as letras miúdas, desde aquelas letrinhas que passavam nas publicidades, no intervalo da novela, do filme, do jogo, aquilo já era considerado publicidade por omissão. Por quê? Porque o artigo 30, quando trata de oferta, ele diz que a informação ela tem que ser clara, precisa, de fácil percepção pelo consumidor no vernáculo, ou seja, num bom português, para que a gente possa entender exatamente o que nos está sendo dito. E a ausência dessas características torna a oferta não feita. Então, se eu não consigo enxergar, se eu não compreendi totalmente a publicidade, ela não deu todas as informações necessárias. Então, a publicidade é enganosa por omissão. A gente pode dizer, mas a informação estava lá, Carol. Mas eu consigo ver, porque se tem não era o caso, mas se tem uns R$50 imenso e tem uma taxa de frete pequenininha ali, na fonte 8, Só... ali embaixo, que quando eu vou pagar é que eu vejo, e aí é o momento mais difícil de decidir, né? Porque vem a frustração, ou eu vou comprar, eu já vim até aqui, eu vou comprar. E eles sabem disso, os fornecedores sabem disso. Então, é uma publicidade, sim, enganosa, sim, por omissão. O dado não foi informado ao consumidor, ainda que ele esteja lá prestado, se ele não for claro, objetivo, de fácil percepção pelo consumidor, é considerado uma informação não dada. Essa questão da frustração, né, que eu passei. Triste, é muito triste. Que eu passei, mas a questão do emocional também que envolve a compra. Às vezes a pessoa tá triste e compra. E compra. Né? Como às vezes as pessoas estão tristes e comem, mas sim, estão tristes e compram. Eu tô muito feliz com isso aqui, eu vou me mimar com isso aqui, né? Esse... É uma hashtag, né? Mimimei, exatamente. Que é justamente o mimimei, o meme veio de compras. Mimimei e é isso. Mereço. Né? Tem até uma música de Vanessa da Mata que é muito boa, que fala sobre consumismo, que ela disse que comprou uma bolsa de grife para se curar do mal, e hoje ela tem a angústia, a depressão e várias coisas, e o sentimento de culpa por ainda estar pagando as prestações já da bolsa, né? Então, acho que tem muitas pessoas que vivem isso, né, Bruna? Sim. E justamente por estar atrelado o consumo, né, também a parte da psicologia, o nosso comportamento. Sim. Então, hoje, inclusive, eu estava olhando o meu Instagram e aí eu tô nos melhores amigos de uma amiga minha, e aí ela comprou 7 pares de sapato na Black Friday. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. Oi, amiga. E aí, 7 pares de sapato. E aí, comprou mais roupas. E ela, gente, por favor, alguém me cancela? Porque esse excesso é alguma falta disso aí, eu sei. Agora, eu tô achando que é a falta de vergonha na cara. Mas é porque, logo quando a gente entende, assim, que é Black Friday, que é promoção, que é e o mês de novembro em si, traz essa sensação, principalmente por ser final de ano. É final de ano, a gente quer comprar aquela roupa, a gente quer dar presentes. Então, a gente... eu tô precisando renovar meu guarda-roupa. Então, eu vou lá e vou renovar meu guarda-roupa enquanto a gente tá... já que está em promoção. É tanto que no outro story dela, ela diz assim... eu fui em tal loja... E aí, vocês sabem, quem já foi lá sabe o valor. E não fiquem enganados que não é nada de Black Friday, porque os sapatos é a partir de tanto. Então, pra mim, isso aí não é Black Friday. Mas ela foi lá e ela gostou. E só por ela ter ido, que aí é o que muito se acontece, é assim, peças a partir de tanto. Aí você olha e faz, eu vou olhar. A partir é uma... A partir uma de isca. tanto. Exatamente, é uma isca. A partir de R$50. Poxa.
Ou seja, de 50 acima é a partir de, né? Aí o céu é o limite. A partir de R$50. Então, vou lá. Aí você vê que as peças de R$50 não é as peças que você quer. Mas aí você encontra uma, você encontra outra, que não são de R$50 e às vezes estão até pelo preço já normal. E só de você ter ido até a loja, você vai acabar comprando alguma coisa. Então, mexe sim com o psicológico. Quando a gente faz essas compras, e aí eu também me cito, porque eu faço muito, essas compras por compulsão e pelo impulso. Ai, tô me sentindo triste, tô ansiosa, tô precisando de alguma coisa. É tanto que eu acho que eu citei até na sala um dia desse. Eu tô com fome emocional. Fome eu não estava. Mas eu tava naquela ansiedade e tudo mais. E eu precisava de alguma coisa. E na minha cabeça eu precisava de um Burger King. Então eu tava com fome emocional. E fui lá, comprei. Precisava? Não precisava. Mas eu fui lá e fiz a compra. Carol, e se por acaso essa amiga de Bruna, que comprou os 7 sapatos, enfim, ela se arrepender da compra, ela pode devolver? Como é esse procedimento? Precisamos falar sobre isso. Vamos lá. Preste atenção, viu, minha gente? Vamos lá. Com relação à devolução de produtos e um direito interessantíssimo, chamado direito de arrependimento. Você tem direito de se arrepender. Executá-lo juridicamente são outros 500. Mas vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor não prevê em nenhum dispositivo a possibilidade de troca de devolução de produtos nas chamadas compras presenciais. Aquela que eu vou até a loja e adquiro o produto lá, ou contrato o serviço diretamente na loja, a não ser que haja algum tipo de defeito no produto, que é o que o Código chama de vício. Se não for nessa situação que a gente vai encaixar no vício no produto ou vício no serviço, eu não tenho direito à devolução. Então, pensem bem. No entanto, já que nós estamos numa geração de aquisição de produtos e serviços muito mais na modalidade de e-commerce, na modalidade não presencial, aí vamos chamar o artigo 49 para cá. O artigo 49 do CDC fala, portanto, sobre o direito de arrependimento nas compras não presenciais. É interessante, a gente começou a chamar a atenção para ele depois das compras pela internet, né? Mas é um dispositivo que está desde a promulgação do código. Porque tinha compra por telefone, compra por caixa postal. Outra conversa, pessoal, então, entendeu? Outros tempos. Hoje nós temos as compras que se acirraram muito no período da pandemia. O artigo 49 diz que a contar do recebimento, não da compra, eu compro, tem a entrega, então tem um período ali, né? Rezando para que o produto chegue. Chegou. Vi que ou me precipitei, né, na compra, ou não gostei do produto. Estava vendo outro dia, me mandaram um site especificamente de compras. Você compra uma árvore de Natal, na foto a árvore de Natal é mais ou menos o tamanho dessa parede, aí chega um bibelô na sua casa, né? Então, bom, eu nem preciso que o produto venha errado, é um direito que eu tenho, como eu não tive contato anterior com o produto, ou não testei o serviço anteriormente, eu tenho esse direito de arrependimento. Segundo o código, esse direito, ele precisa ser executado no prazo de 7 dias, a contar da entrega, do recebimento efetivo do produto ou da instalação do serviço na sua casa. Porque eu posso contratar algum serviço. Contratei a internet da minha casa por telefone. Artigo 49, certo? Posso desistir, 7 dias, certo? Dentro desses 7 dias, eu preciso executar o meu direito. Eu preciso dizer ao meu fornecedor que eu não quero. Porque, às vezes, o consumidor imagina que ele tem que devolver dentro dos 7 dias. Não, eu tenho que notificar o meu fornecedor de que não quero o produto. Professora, tem um site que dá 10 dias. O fornecedor, ele pode dar o prazo que ele quiser, desde que seja superior a 7 dias. Se ele quiser dar 10 dias, 14, 15, um mês, liberalidade dele. Mas são 7 dias. Informei o meu fornecedor, quer que eu peço que vocês façam, até pelo amor de Deus, se documentem. Como assim? Se vocês o fizerem por e-mail, está lá o e-mail guardado. Fizeram por WhatsApp, está lá o WhatsApp guardado. A ligação, ela é um pouco mais complicada, mas se houver a possibilidade, peçam o
código de... Código. Protocolo. Número de protocolo, perfeito. E aí você está documentado. Perfeito. Eu já disse ao meu consumidor, meu fornecedor, que eu não quero. Agora, só tenha um certo cuidado, porque tudo na vida tem duas vias. O consumidor é protegido, mas ele precisa agir com boa fé. Usou o produto, né? Abriu o produto e tornou impossibilitado de devolver, nós temos uma dificuldade, né? Porque para eu devolver, eu preciso devolver esse produto porque eu não quero permanecer com ele. Não porque eu fui à festa com a roupa, não gostei e vou devolver. Pelo amor de Deus, certo? Então, é informar o consumidor dentro desse prazo de 7 dias. Dentro do prazo, certo? De 7 dias. Então, quer dizer que agora, nesse período que a gente compra presente, nas lojas físicas, que elas oferecem, você pode trocar até tantos dias. Perfeito. Isso aí é um posicionamento da própria loja? Isso é uma política da loja. Isso. Se a loja tiver alguma política de troca, certo? O produto, ele pode ser trocado dentro do prazo de 30 dias com a etiqueta. A gente vê muito isso, principalmente loja de roupa, loja de calçado. Até para fidelizar o cliente. Sim. Porque o cliente ele não vai se sentir obrigado a dizer assim, poxa, tô levando isso aqui pra minha mãe. E aí não vai dar. E o que é que eu vou fazer? Como é que a gente vai passar para frente? Então, eles fazem isso até para fidelizar o cliente e dizer, não, você pode vir com a nota fiscal, não tem problema, a gente troca, faz a troca de tamanho, às vezes você até escolhe mais coisas e aí acaba excedendo e pagando o valor diferente. Então, isso aí é uma forma também, até um marketing de fidelização, né? Posso não falar? É obrigatório. Não é obrigatório. E se eu fizer... mas se fizer... Mas também se oferta. prometer... É oferta. Aí entra no artigo 30, vinculação. A oferta vincula, né? Nossa frase do dia, a oferta, ela vincula. Vou só abrir um parêntese. Muitas lojas, já que estamos falando sobre práticas promocionais, muitas lojas têm a prática de devolução do produto dentro do prazo de 30 dias, essa política de devolução. Essa é promoção, às vezes. Na época de promoção, geralmente, não trocamos peças em promoção. Está errado? Não, desde que você informe o seu consumidor. Consumo, Bruna falou algo crucial. Consumo é comportamento. A gente só esquece disso às vezes, mas consumo é comportamento. Por isso que a gente quer mostrar nas redes sociais. Sim. Né? Não adianta comprar, não adianta só comprar. Não. Eu tenho que mostrar e dizer mimimi. Eu tenho que mostrar que eu pertenci. Eu estou pertencendo àquele espaço. Por isso que se confunde tanto, a gente confunde tanto publicidade com modo de vida. E aí os influencers fazem isso muito bem, mas eu acho que isso é assunto para um pouquinho mais para frente. Não, mas só para dizer, se o fornecedor ele não for trocar peça em promoção, ele pode fazer isso desde que ele espalhe cartazes na loja. Como a gente falou, consumo é comportamento, então eu tenho expectativa. Eu sei as lojas que trocam. Eu sei onde eu vou. Eu conheço, e muito mais agora que a gente diz, eu comprei em tal loja. Qual é o Instagram da loja? A gente já vê o Instagram, já sabe se vai, já resolve se quer comprar. Então, nesse caso, é só informar o consumidor que resolve a vida, sabe? Informação, mercado de consumo é ouro. Já que você já falou aí sobre os influencers, por que o marketing de influência ainda é tão forte, Bruno? Assim, a gente sabe que tem pessoas que seguem aí grandes influenciadores e às vezes almejam um padrão, um estilo de vida que está muito longe da sua realidade. Né? No entanto, a gente tem hoje uma prática com micro-influenciadores, né? Que são influenciadores que estão aqui mais próximos de nós, que nós conseguimos aí, ter acesso às lojas, aos produtos que eles consomem, né? Como é que isso chega no consumidor? Por que essa recepção do consumidor é mais assertiva? É mais assertiva, né? Hoje, a gente vive um momento em que nós não queremos que as marcas, elas sejam algo inalcançáveis. Sim. A gente quer que ele esteja lá perto da gente e que pertence àquele ambiente onde nós estamos.
Antigamente era assim, né? A gente via marcas como algo intocável para fazer uma reclamação meio de carta, saque. Hoje em dia você vai lá no Instagram, faz lá a reclamação. E hoje, eu costumo dizer que todos nós influenciamos de alguma forma, né? E aí criaram os G6, que são criadores de conteúdo, para dar esses feedbacks, que não é para ser contratado, é algo espontâneo. Porém, as empresas elas já redesenharam de uma outra forma. E aí nós temos os micro-influenciadores, a gente tem os influenciadores maiores. Só que os micro-influenciadores, eles estão na nossa convivência. E os influenciadores, eles estão em algum lugar que a gente almeja estar e às vezes a gente não é que a gente não cabe ali dentro, mas a gente não pertence àquele espaço. Aquele universo. Aquele universo, exatamente. Então, a gente vê o micro-influenciador como uma pessoa que ele vai nos indicar algo que realmente a gente goste e que a gente compre, né? Já o influenciador, a gente vai olhar para o padrão de vida dele e vai dizer, não, ele tá indicando isso aqui, mas isso aqui para mim não... no meu bolso agora não cabe. Então... a gente tem isso na nossa cabeça de que, tipo, o micro-influenciador, ele vai trazer conteúdos que agreguem pra gente no nosso poder de escolha. E aí, as marcas, elas veem isso e... hoje em dia, muitas marcas, eles procuram primeiro os micro-influenciadores do que um influenciador maior. Porque o micro-influenciador vai atingir os locais, geograficamente, das pessoas que eles querem atingir. E talvez o influenciador maior, ele não atinge daquela forma. Então, é para deixar também a marca popular. Mostrar que... uma micro-influenciadora aqui de Patos, por exemplo, tá divulgando a Always, que é uma marca. Então, poxa, vou procurar, vou no supermercado, vou ver, sigo fulana, e aí a gente já pega também a parte das comunidades, que as pessoas gostam de estar inseridas em comunidades, e o marketing de influência, ele é comunidade. A gente precisa fortalecer uma comunidade para que a gente possa influenciar essa comunidade. Então, a gente gosta de pertencer, mais uma vez, a gente vai pertencer à comunidade de fulano de tal, e aí as marcas veem isso como uma oportunidade de crescimento de vendas, de fidelizar também clientes, e por isso os influencers, eles lançam pacotes e aí você fecha com exclusividade e você vê aquela pessoa, a cara daquela marca. E aí o influenciador passa 6 meses sem divulgar nenhuma outra marca. Depois, aquele contrato se vence, ele aí passa mais 6 meses para limpar a imagem, lógico, e continuar passando credibilidade. E vem uma marca do mesmo segmento, e daqui a 12 meses ele já está divulgando outra marca e sendo a cara de outra marca. É interessante também ver o quanto... porque, assim, essa questão de influenciador, né? A gente sempre tinha, na verdade, a gente tinha mais como referência esses grandes influenciadores, mas ao mesmo tempo não reconhecendo a nossa capacidade de influenciar, né? Se Carol vai num salão, faz lá faz o cabelo, e aí uma amiga de Carol pergunta: onde você fez seu cabelo? Eu fiz no salão tal. E vou lá no salão tal, que Carol fez o cabelo lá e ficou tão... Então, Carol também é uma influenciadora, né? Então, a gente hoje tem essa capacidade, tanto de nós somos influenciáveis, né? Muito. Mas a gente também tem essa capacidade, inclusive, nas redes sociais. E o que Bruno colocou desse alcance que nós temos às marcas, que antes era mais difícil, tem gente que vai lá no Instagram de qualquer marca e fala mal do produto mesmo. Não recebi, eu recebi com um vício, né? Isso. Alguma avaria no produto, enfim. E aí a empresa consegue dar um retorno, né? A gente tem esse acesso maior para cobrar hoje. Sim, sim. E só uma questão.
fazendo um adendo à fala de Bruna, que muito bem explicou esses nichos que são procurados pelos influenciadores, e nem todo mundo fala sobre tudo, né? Então, as marcas, os fornecedores de produtos e serviços, eles sabem exatamente quem eles querem alcançar. E um influenciador, ele não nasce ofertando produtos e serviços, né? Ele não se propõe a isso. Ele se propõe a uma causa, a um nicho especificamente, a falar sobre, né? Eu vou mostrar o dia a dia dos meus pets. Eu vou mostrar o meu dia a dia estudando para concurso. Temos uma grande influenciadora que ganhou, né, que venceu, né, através disso. Então, se conquista esse espaço, primeiramente, as pessoas gostam do conteúdo daquela pessoa. E dentro de uma forma, pelo menos, né, é o que se quer passar, que de uma forma natural ela começa a demonstrar, ela ou ele começa a demonstrar produtos para o seu cãozinho, produtos para o cabelo, produtos que vão facilitar a vida, ou produtos que não têm necessariamente uma utilidade, mas que está ali, tomando o seu refrigerante, tomando o seu café, dentro de uma pauta, e tudo faz muito sentido. Muito. Então, eu, na verdade, quero ser aquela pessoa. Por isso que ela é uma influenciadora. Por isso que aquela pessoa influencia, né? E a descoberta, vou usar essa expressão só para a gente entender, do alcance importante de um influenciador local que fala como eu, que tem o meu sotaque, que passa pelas minhas, né, digamos assim, pelos meus ais, que tem um dia a dia muito parecido com o meu, uma história de vida. Aí, nossa, isso lembra muito a minha avó, quando ela vai à casa da avó. Então, tudo isso se torna um grande outdoor, né? Nós vamos montando as peças desse outdoor. Exatamente. E ele fica mais fácil, torna mais fácil de demonstrar os produtos e serviços. Gente, só para vocês lembrarem, nós tivemos um final de novela que arrecadou mais do que qualquer outro programa, né? Então, nós tínhamos lá a discussão acerca de quem matou quem, e eu ia falar a marca, e um produto da marca X, a outra dizendo que lavava o cabelo e que o cabelo estava ótimo. Isso. Né? Nós sempre tivemos isso. É importante que se diga que é o que a gente chama de merchandising, né? Não é nem de publicidade necessariamente, mas é o que a gente chama de merchandising. Então, as últimas decisões, e falando especificamente do direito agora, que consideram o influenciador também responsável, e atenção, influenciadora que esteja nos ouvindo, amigo de casa, prestem atenção, a responsabilidade está recaindo também sobre os influenciadores, pelos produtos, eventualmente, que não entreguem, uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva. Então, esse alcance, acerca principalmente de questões de responsabilidade, é importante, porque por mais que a gente entenda tudo isso, e eu achei muito interessante quando Bruna falou, nós consumidores sabemos, não resta dúvida. Mas nós temos uma característica que, inclusive, é reconhecida por lei, essa característica, que é a nossa vulnerabilidade. Se você falou sobre o Burger King, aí vamos imaginar que no combo que você comprou, você comprou um refrigerante. Eu quero o refrigerante X. Chegou o copo de refrigerante para você. Quem lhe garante que é refrigerante? Pelo amor de Deus, professora, não bota isso na minha cabeça, não. Não venha com essa agora, então nem esse expediente agora. Mas isso demonstra a nossa vulnerabilidade. Eu sei dos meus produtos e serviços naquilo que o meu fornecedor me informa. E hoje quem faz esse papel principal é o influenciador. Isso. E é interessante também ressaltar que quando não chega, quando vem defeituoso, o seguidor não vai no Instagram da marca reclamar. Ele vai no Instagram do influenciador dizer que aquele produto que ele indicou
não era o que ele estava falando, que ele fez uma propaganda enganosa, que ele não recebeu. Sim. Então, ele não vai. No marketing, a gente tenta muito, principalmente quem trabalha com marketing de influência, tenta muito desmistificar. Influenciador influencia e não é vendedor. De fato, ele não vai ser vendedor para converter, na parte de converter vendas. Mas para os seguidores dele, ele está vendendo. E aquela pessoa, ela comprou. E muitos e-commerces e até mesmo loja utiliza perguntas como: você comprou através de quem? Ou se não, puxa um cupom lá e coloca Bruna 10 para poder ganhar tal desconto. Para que eles vejam o retorno daquele influenciador. Só que isso também serve para mostrar que muitas pessoas confiaram naquele influenciador. Então, ele, para o seguidor dele, ele vai ser, sim, o vendedor. E ele é o atendente da loja. Ele é o atendente da loja. E ele encurtou a relação entre a marca, que às vezes, que muitas das vezes desconhecida, se tornou conhecida para aquela comunidade por causa daquele influenciador. Então, ele vai ser o porta-voz da empresa. E é por isso que hoje a gente vê, né, aí, batendo muito em cima de influenciadores em determinadas formas de divulgar algumas coisas que não podem ser ditas e que são ilegais. Então, fulano ganhou tanto porque ciclano perdeu. Mesmo, né? As bets. Aqueles joguinhos. Aquelas coisas. Então, por isso que a gente vê que muitos influenciadores também estão ali na investigação. Por quê? Porque eles estão sendo os porta-vozes daquilo. Se a grande massa de influenciador não tivesse divulgado, não teria pego. Então, eles não teriam os lucros que eles têm hoje. Entendeu? Então, eles vão sim ser os porta-vozes das marcas e eles precisam ter a responsabilidade de saber o que vai divulgar, por que vai divulgar e se aquilo ali realmente tem credibilidade. É tanto que tem muito influenciador que volta quando vê que a marca deu um golpe também em si, diz: eu levei um golpe da marca X que eu indiquei para vocês, a partir do momento que eu identifiquei, quebrei contrato e eu queria que vocês me dissessem quem foi lesado, para que a gente tome as iniciativas corretas. Então, o influenciador, que ele é responsável, ele vai se preocupar com a audiência dele. Então é isso. Aulas temos aqui. A gente está se encaminhando para o final do nosso podcast já. E aí, eu queria só uma dica sua, Bruna, na área do marketing, mas para as pessoas, às vezes, ficarem um pouquinho atentas a esses gatilhos, saberem também identificar e dizer: peraí, que aqui, né, tem uma armadilhazinha. Tem uma armadilha. As letras miúdas é importante, as letras miúdas é muito importante. E por tempo limitado, não, porque por tempo limitado eles precisam também dizer quando se começa e quando termina. E é uma determinação legal, você tem que deixar claro que o seu estoque é pequeno. É isso. Mas os gatilhos de escassez, últimas unidades, quando aquele patrocinado está passando muitas vezes para você, a gente entrega nossos dados, né, na internet. Então, não é um sinal para você comprar. É o algoritmo que tá querendo com que você compre. Tá só aparecendo pra mim. Às vezes você fala e aí começa a aparecer. Então, ter esse cuidado. Tudo vai aparecer. Tudo que você pesquisar e até mesmo que você falar. Quando a gente sair daqui, nossos celulares vão estar bombardeados de ofertas. Mas o que é que você precisa? Você realmente precisa, ou você está comprando porque todo mundo está falando, ou porque está aparecendo para você demais? Então, a gente precisa também ter esse critério. A gente, do marketing, às vezes a gente se esbarra nisso também, mas é interessante que a gente sempre se questione isso. Será que esse gatilho de escassez, ele realmente é um gatilho de escassez ou está me fazendo comprar, me influenciando para comprar algo que eu não preciso e que lá na frente vai bater a consciência e vai dizer: oh meu Deus, gente, me cancelem porque o problema sou eu. Então, é isso. Ver
Essas marcas também, que muitas pessoas falam ao mesmo tempo sobre ela, é uma estratégia de marca. Então, as empresas vão querer que repitam, tipo, compre batom. O que era antigamente... maravilhosa. E que é uma publicidade abusiva. Uma publicidade de... muito tempo atrás, só que agora de forma repaginada. Então, quanto mais as pessoas falam sobre a sua marca, mais o desejo vai aumentar para que a gente saiba o porquê que as pessoas estão falando daquela marca. Então, prestar atenção nisso também, porque nem sempre o que todo mundo está falando é algo que você precisa. E aí, uma dica de defesa? Olha, como a gente viu bastante aqui, nós falamos muito o tempo todo sobre o mesmo tema praticamente, que é a informação. Informação no mercado de consumo é a nossa defesa, a nossa arma, o nosso instrumento, sob todos os aspectos. Sempre que você tiver em dúvida sobre um produto, a marca é muito nova, o fornecedor, não sei, um amigo meu disse que foi e foi bom e deu certo. Pesquise. Nós temos muitos canais de amparo ao consumidor nesse sentido. Eu poderia falar, inclusive, do Reclame Aqui. O Reclame Aqui faz um trabalho muito interessante, mas o consumidor.gov também faz um trabalho muito interessante. Ele tem lá toda a planilha de dados, veja onde está esse fornecedor, veja como é que está. Mas o Reclame Aqui, que até, né, como a gente diz por aí, dando um Google, você resolve. Reclamar, você vai analisar se tem muitas reclamações e se o fornecedor dá resposta. Porque se o fornecedor se preocupa minimamente com o seu consumidor a ponto de dar uma resposta, nós temos aí que pelo menos, né, entrou na ideia do influencer. Olha, eu me retratei. Deu errado? Deu. O nosso mercado de consumo é um mercado de risco? É. Esse lote deu errado, gente, eu quero resolver. Então, procurem informações, se informem acerca da conduta dos fornecedores de vocês. Lembrem, pessoal, que vocês são, por mais que nós tenhamos muita informação nas redes sociais, nós somos a parte vulnerável. Então, nós somos a parte a ser protegida. Quem merece proteção somos nós, enquanto consumidores. Então, a principal dica é pesquisar. Pesquisem. Principalmente, pesquisem a veracidade das informações. A quantidade de pessoas que, infelizmente, caem em sites falsos, né? O site é idêntico ao site do fornecedor, você realmente acredita. Sim. E lá no Código de Defesa do Consumidor disse, não foi o fornecedor que colocou o produto no mercado, ele não se responsabiliza por ele. E o exemplo clássico são as falsificações. Então, vejam, pesquisem, parem um pouquinho, um minutinho na compra. Peraí, deixa eu ver se esse fornecedor é bom mesmo, né? Então, a pesquisa, a busca pelas informações, e essa informação ela é tão importante que deveria, inclusive, ser mais utilizada. Eu sempre digo, se nós formássemos consumidores mais conscientes, né, nós não teríamos tantos problemas no mercado de consumo, mas nós, por enquanto, estamos formando só consumidores, né? O menino, desde pequeno, sabe o que sabe o que quer comprar. Mas essas informações também serem repassadas. Você pode multiplicar nas suas redes sociais. Olha, gente, quase caiu nesse link falso. Não multipliquem só as compras. Multipliquem se vocês quiserem, né? Mas façam isso também, porque a informação, de fato, é o nosso principal trunfo. E é um direito. Importante que se diga. É isso aí. Então, a gente finaliza por aqui esse nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez, Carol, por estar aqui com a gente. Prazer foi meu. Muito obrigado também, Bruna, por contribuir aqui. A gente tentar botar um pouquinho mais de consciência no comportamento do consumidor. Muito obrigado também a quem nos acompanhou. E vocês sabem que a gente tá cheio de conteúdo aí no podcast Unifip. Dê uma zapeada aí na nossa playlist, veja os outros conteúdos. Deixe também seu feedback. Certo? Até a próxima semana. Valeu!